uma temporada do Temperos de Cinema. A gente gosta sempre de estar renovando, né? É temperos de cinema, mas a gente pode temperar diferente. E nessa tendência que a gente está de resgatar a essência do temperos, esse mês aqui a gente vai mergulhar no mundo da enogastronomia. Então a gente vai comentar filmes que tem vinho no roteiro. Que delícia, né? E a gente vai continuar escolhendo filmes que estão no streaming, porque assim fica mais fácil para quem quiser assistir ou reassistir. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Difusora, eu e a minha grande amiga Sandra Romancini. Olá, tudo bem para vocês? A delícia tá de volta. Que além de chefe, eu sempre lembro, ela é uma cinéfila de carteirinha e também apreciadora de bons vinhos, viu? Então, a pessoa certa para comentar comigo aqui os filmes. Mais uma vez, Sandra, é muito bom receber você aqui com a gente no Temperos. Agradeço muito, Fátima. Obrigada pelo convite. E você sabe que são duas paixões que não tem como, né? Eu falo que desde a época do banquete de Jesus Cristo, o vinho e a comida já estavam, né? Destinados a ser um para o outro, né? Não, realmente. E os filmes que têm o vinho, eles colocam o vinho de uma forma tão gostosa, né? Exato. Hoje a gente vai comentar um filme que está no Netflix, da Netflix, né? Então é super fácil para quem ainda não viu, ou se já viu, reassistir. Ele se chama Notas de Rebeldia. Esse filme ele se passa em Mênfis. É assim, é um lugar diferente, porque normalmente filmes que tem vinho ou se passa na Europa ou Napa Valley, né? Exato, na Califórnia, né? Califórnia. Esse se passa em Mênfis. E ele conta a história do Eliá, acho que é Eliá que pronuncia. Eliá, Uhum. Que ele é um jovem que ele cresceu assim numa família que tem um restaurante, eles são negros, né? E ele não tinha nada a ver com o vinho, mas ele foi trabalhar num lugar de vinho e ele descobriu uma paixão pelo universo do vinho e ele decide que ele quer ser um mestre do vinho. Um sommelier, mas um mestre, né? Aquele que eles têm categorias, então. Só que o pai dele, ele quer que ele seja o substituto dele para cuidar do restaurante da família, que é um restaurante assim mais popular, mais simples, né? Super tradicional, né? Que já vem de pai para filho, que né? vem do pai dele, que não tem nada a ver com o universo do vinho. Exatamente. E aí é a questão, é o conflito do filme, né? A questão que ele tem de querer agradar o pai, ajudar o pai, mas a paixão dele pelo vinho. Ele passa por muitas dificuldades, né, na vida dele, na história aí do filme. E ele quase que desiste do sonho dele. Mas a paixão vai falar mais alto. Esse filme é muito interessante, né, Sandra? Porque ele é diferente dos filmes que normalmente falam de vinho. Primeiro que ele tem hip hop. Com certeza. É por isso mesmo que eu acho que já escolheram o nome perfeito. Notas de Rebeldia. Porque poderia estar em qualquer lugar, menos ali, né? Exatamente. Porque, gente, quando passa as cenas do filme dele, porque ele trabalha um período na loja de vinhos e no outro período ele trabalha com o pai. Então você vê o medo dele contar para o pai que ele quer, né, continuar na carreira do vinho e não, né, seguir a carreira da família de restaurantes, né? De costela. De costela, né? Inclusive, hoje a minha receita vai ter tudo a ver com isso. É bem isso, sabe? Dessa questão tradicional de pai para filho. E muitas vezes os filhos querem seguir o próprio caminho e acaba não tendo essa oportunidade, muitas vezes. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele, né? Porque o pai dele, ele pergunta para ele, você sempre quis trabalhar com o restaurante do meu avô? Aí o pai dele fala, não, eu queria seguir os estudos, a carreira, a faculdade, mas aí acabou que eu parei aqui, né? Então, e isso ele não queria para ele, né? E a mãe entendia isso. Exatamente. Né? A mãe sempre entende, né? Ela entendia. E o pai, assim, antigamente,
Antigamente era uma coisa meio natural. Se o seu pai tinha um negócio, você ia começar a trabalhar naquilo e continuar. Hoje não. Hoje os filhos, muitas vezes, os filhos não querem seguir a carreira dos pais. Exatamente. Né? E ele deixou bem claro isso, né? Que não fazia ele feliz estar dentro daquele restaurante, fazendo aquela costelinha, fazendo aquelas massas, atendendo o público. Ele não gostava disso, né? E com certeza não ia fazer bem, porque quando você não gosta de uma coisa... não ia mesmo. Mas eu achei, assim, muito interessante nesse filme isso, ele mostrar... fugir um pouco daquele estereótipo que a gente conhece das pessoas que gostam de vinho. Né? Exatamente. Ou seja, uma tudo se passar numa vinícola bonita ou numa plantação, né? Não, é no hip hop, ele ia jogar boliche, né? Era um mundo completamente diferente, né? Ele queria seguir a carreira de sommelier, ele queria estudar, né? No entanto, que ele vai até para França fazer uma viagem, né, dos sonhos, com a mãe dele ajudando, porque o pai dele é super contra, né? E ele trabalhando, ganhando pouco, não poderia ir. Quando ele fala que vai vender o carro dele para fazer um curso, tem algumas coisas meio semelhantes com a gente, comigo aí. Porque quando eu comecei a estudar gastronomia, nós vendemos uma casa que a gente tinha, a casa que a gente morava, para você ver o tanto que era caro na época, né? Essa paixão, eu acho que as pessoas... Você, né... Como você está contando aí a sua história um pouco, mas nesse mundo da gastronomia que você vive, você deve ter conhecido muita gente apaixonada por esse universo do vinho, né, Sandra? Nossa, com certeza. E eu sou uma apaixonada pelo vinho, porque uma coisa é intrínseca na outra. Não tem como você servir uma boa mesa, uma boa refeição com um vinho ruim, né? Então a gente sempre fala uma comida mais pesada, um vinho mediano que não apague a comida, mas, sabe, tem aquela questão da harmonização que está muito junto com a gastronomia. E assim, o que a gente viu a vida inteira foi isso muito ligado, né? Todo um bom restaurante tem uma boa carta de vinho, né? E não precisa ser um vinho caro, não precisa ser, né, absurda, né? Não. Coisas absurdas aí, ou tomar um Grand Cru ou alguma coisa assim, para você harmonizar. Muito pelo contrário, é isso que ele mostra no vinho, né? Quando a pessoa chega lá e ele mostra que ele gosta e que ele vai vender o vinho na loja, ele fala sobre o custo-benefício do vinho, isso é que é legal, né? E ele não é um sommelier cheio de... Né, mulheres não me toques, né? Não, ele fala assim, com propriedade, com paixão. Conhecimento, né? Conhecimento e paixão também, né? Quando se gosta muito do que faz, é o que ele mostra ali, ele não ia desistir tão fácil, né? No entanto, que ele perdeu a mãe dele no meio do caminho, não vamos contar toda a história, mas, assim, teve uma hora, quando eu estava assistindo, eu falei, e agora ele vai desistir. Né? Ele vai desistir, não vai continuar, né? E quantas vezes, né, quando ele vai prestar a prova também, porque é uma prova dificílima, né? Porque o vinho, ele às vezes, ele é mais difícil, eu acho, que até mesmo a gastronomia, sabe, Fátima? Porque os temperos, eles vão muito da gente. Sabe, você colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um coentro, né? Usar um tempero aqui, uma páprica ali, alguma coisa, você consegue harmonizar. Agora, você pegar os vinhos, saber a nota do vinho, da onde ele veio, o ano que ele é, a safra que ele é, qual o produtor daquele vinho. É uma complexidade absurda, né? Sim, e ele tinha que fazer as coisas às cegas, né? Aquelas degustações às cegas. Né? E ele vinha de uma família, de um universo que ninguém entendia nada. Tem aquela parte muito engraçada que ele vai falar que quer ser sommelier. E a família dele acha que tem a ver com a Somália. Né? O que ele ia fazer na Somália, né? Então, por que ele ia deixar de ser americano para ser sommelier, né? Exatamente. Então, eu adorei. Eu também, eu achei o máximo aquilo. É uma coisa assim... Era uma paixão dele mesmo. Exatamente. Né? E esse filme é legal porque ele envolve tudo, né? Ele envolve a questão da paixão né, dele pelo vinho, envolve o romance, né? Envolve a questão de família, a questão financeira, né? E a questão também da persistência, né, Fátima? Eu achei até que, eu falei, se eu fosse pôr o nome nesse filme, eu colocaria notas de persistência, porque acontece tudo para ele desistir. Tudo, exatamente. Né? E então, como você disse, tem hora que a gente acha que ele vai desistir. Exatamente. Mas ele tá ali, ele continua com a paixão dele e ele não deixa de ajudar o pai.
Ele fica sem dormir, ele estuda à noite, né? Exatamente. Então, e a parte da gastronomia ali, as comidas que aparecem, tudo bem, são mais assim, popular, mas são com uma cara muito boa. Nossa, muito churrasco americano, né, É. gente? É uma delícia. E uma das coisas, assim, que me chamou muito a atenção nesse filme é a questão de, muitas vezes, você estar preso, né, dentro de uma tradição e as pessoas e a própria família não deixar você voar, não deixar você ter a sua própria identidade, né? E o que aconteceu ali foi que o pai, ele foi persistente até o fim. De repente, o pai percebe que ele não ia desistir, né? E ele começa a apoiar. Mas isso bem no finalzinho do filme. A hora que o pai vai lá, onde ele tá fazendo a prova, né? Que o pai vai lá, é uma coisa bem bonita, né? Nossa, na hora que ele chega com aquela mala dele, eu comecei a chorar, não aguentei. Falei, poxa vida, que bom, né? Não. Porque acaba tendo um resgate, né? Porque no começo é muito difícil pro pai entender que, como assim não quer seguir o negócio da família? Exatamente. Né? Como assim quer viver de vinho? Faz um balcão na churrascaria, né? Achando que ele ia vender vinho ali. Quer dizer, realmente não entendia o que ele queria, né? E até mesmo o fato do ele querer modernizar o negócio da família, né? Que o pai não aceitava, né? Pai, olha, quando ele leva para ver o novo negócio, ele fala, vamos modernizar, vamos transformar isso aqui. Ele fala, mas eu vou vender isso para quem? Né? O nosso público não vai entender isso, né? Mas é isso que é o interessante, é você levar uma coisa tão diferente pro óbvio, né? Claro. Você transformar o óbvio numa coisa diferente, num negócio diferente. Né? Evoluir, né? Evoluir. Mas foi lindo o filme, eu adorei. É um filme muito... apaixonante. E o final, aquele final aberto, eu gosto muito de filme que tem final aberto, né? Sim, que a gente sabe mais ou menos que ele vai continuar. Vai acontecer, né? Mas não é aquela coisa óbvia, tudo certinho, dá tudo Começo, certo. meio e fim, né? Exatamente. E o Chablis, porque no começo ele fala muito do Chablis, gente, né? quando ele vai para... Você sabe que eu morei em Chablis, né? É? Você sabe que eu morei em Bonn. Que você morou em Lyon, mas não sabia Lyon que do ladinho. Bonn é 20 quilômetros de Lyon. E eu sou uma apaixonada pelo vinho Chablis, né? Depois eu vou te mandar umas fotos para você postar aí pro pessoal. Eu lá na vinícola de um dos Chablis, né? Da região de Bonn, em Lyon, na França. E que, assim, olha, gente, foi a primeira vez que eu tomei um Chablis na minha vida, um vinho tão poderoso. Ele é muito mineral, ele é muito marcante. Ele não bem é mineral. Todo mundo que gosta, né? Porque muitas pessoas estão acostumadas com aquele vinho, o branco mais levinho, né? Aquele chardonnay mais levinho e tal. E o Chablis não, ele é de uma região totalmente mineral, sabe? Herbáceo, né? E não é todo mundo que gosta desse tipo de vinho branco. E é interessantíssimo. E é uma das regiões mais lindas que eu já vi na minha vida. E é fácil de harmonizar o Chablis? Geralmente, olha, o que eu faço? Quando eu vou oferecer o Chablis, quando eu coloco ele na carta, geralmente é óbvio, né? Eu vou lá mais pro pato, né? Ou para uma endívia numa salada, sabe? Alguma coisa que puxe um pouco de salmão defumado, sabe? Para você puxar um pouco do defumado junto com o Chablis, ele harmoniza muito bem, né? Ou é um Chablis ou é um Pinot Noir. Então eu acho que dentro desse um não mata o outro, um não perde assim, não mascara o sabor, né, das coisas. Eles se unem. Que isso que é harmonizar, é você pegar um vinho tão difícil muitas vezes e se harmonizar ele com um prato que às vezes não é tão comum assim, né? Mas eu amo de paixão. E o Chablis também vai muito bem, sabe com o quê? Com um queijo Roquefort, um gorgonzola, fantástico, gente. E é o único vinho que eu acho que também ele pega um pouquinho, ele dá para harmonizar com uma pimentinha também. Não, realmente, quando começa assim, bem no comecinho já aparece, já né? aparece ele tá indicando um Chablis, né? Exatamente. Para uma pessoa. Então eu falei, meu Deus. Na escola, né? Na escola também. Muito legal. Não, mas eu amei aquele hip hop durante o filme. Achei que deu um ritmo assim, né? Diferente e gostoso, né? Alegre pro filme. E hoje eu vou inverter. Eu vou perguntar da receita antes de terminar no tempero que você descobriu.
E já que nós estamos falando de harmonização, né? Que receita você harmonizaria com esse filme? Óbvio, Fátima, não tem como eu não harmonizar esse filme com uma costelinha barbecue. Ai, aquela... Não, deu água na boca. Não deu, Fátima, meu Deus do céu. E eu tenho uma receita que eu trouxe para vocês, que é, olha, eu pego uma costelinha suína, uns 2,5 kg mais ou menos, e o tempero dele, quando você vê ele meio que temperando ali na hora, gente, ele vai lá, ele escolhe a madeira para colocar na churrasqueira. Você vê que ele vai lá, ele escolhe o nó da madeira, o jeito da madeira, o pai dele vai comprar, né? E é isso que dá todo o diferencial da defumação. Eu uso uma páprica dela defumada, que fica maravilhoso. Então eu tempero assim, olha, sal, pimenta do reino, coloco cebola bem picadinha, dente de alho bem picadinho, açúcar mascavo, vinagre de maçã, melaço de cana, ketchup, tem que ter, porque é americano, né? Molho inglês. Aí eu coloco um pouco de fumaça líquida, porque muitas vezes a gente não tem. Nossa, uma muita madeira. gente arruma isso, fumaça líquida. Super fácil de achar ultimamente. Em casas de churrasco, né, hoje você já encontra mais. Fumaça líquida, páprica defumada, cravo da Índia. Depois eu faço uma pasta com óleo de... Pode ser óleo de milho, que eu gosto muito do óleo de milho. Passo em cima da costelinha, coloco num filme, num papel alumínio. Dá licença um minutinho. E você que está acompanhando, não precisa se preocupar de anotar nada, porque toda essa receita vai estar no blog do Temperos e no portal JJ. Tem detalhes. É isso aí. E aí eu coloco tudo num papel alumínio, coloco numa forma e fogo baixinho, sabe? Bem baixinho. Eu até gosto de forrar a minha forma embaixo, né? A hora que eu coloco para assar, com um pouquinho desse caldo que fica, né, da costelinha, e um pouquinho, e cebolas bem grossas, assim, no fundo da forma. Como se fosse uma cama. Como assim. fosse uma cama. Aí coloco a costelinha em cima e coloco para assar. Porque ela solta o aroma, o perfume. Não coloco ervas não, tá? Alecrim, tomilho, nada disso. Nada disso. Porque eu acho que ele tem que ter o sabor do defumado. Quando você coloca o alecrim com o sabor da fumaça defumada, não fica tão assim, sabe? Não, eu acho que é uma coisa ou outra. Ele fica meio amargo, então eu não gosto. Então eu só coloco mesmo essa páprica defumada e essa fumaça líquida. Que é, gente, se você não fez ainda, faça, porque fica divino. E olha, costelinha de porco, ela pode ser um pouquinho mais gordinha, sabe? Aquela, tem uma camadinha um pouco mais de gordura. Fica divino. 2h30 de forno. Fogo baixo. Depois eu tiro, abro o papel alumínio, volto para o forno para poder terminar de assar. Que aí ela forma aquela crostinha, fica bem... Né? Ai, fica delicioso. Ai, me encheu a boca d'água. Nossa Senhora. Fome, gente. E se fosse harmonizar essa costela, que vinho a gente escolheria? Ai, seria um Cabernet Sauvignon, né? Não tem como, porque a gente tem muita coisa defumada, um tempero mais, né, mais forte, assim, justamente por causa dos temperos que seria um Cabernet Sauvignon. Eu acho que ficaria perfeito. Nossa, deu água na boca. Pô, posso até testar com o Chablis, hein? Vou fazer assim, eu faço a costela e você leva o Chablis. Gente, ela riu assim, sabe por quê? Porque é um dos vinhos mais caros que tem. Ele é bem caro, mas entre eu arriscar fazer uma costela passando, eu prefiro comprar um Chablis em 10 vezes. Fechou. E aí, para finalizar, que temperos você descobriu nesse filme? Óbvio, eu acho que pela persistência dele, só tem um tempero que combina com esse menino, viu? Uma páprica, viu? Uma páprica defumada, porque, olha, eu vou falar para você. Muitas vezes eu falo que a páprica ela é daqueles temperos que você não tiver cuidado, ele vai ficar persistente ali muito tempo, né? Não é um tempero fácil de você tirar. Então, eu gostei muito da persistência dele não desistir dos sonhos, né? Dele não se ver... Né? Ele tem problema com todo mundo, com a família, com o trabalho, com a namorada. Com a namorada, né? Então, eu vejo isso, que a persistência da pessoa, dela fazer exatamente aquilo que ela gosta, aquilo que ela ama, gente, ela vai fazer pro resto da vida. Então, tem que ser persistente. E a páprica, ela tem esse sabor marcante, essa persistência no tempero. Então, só podia ser, né?
Que delícia! E você, se fizer a costelinha, manda uma foto pra gente. Ah, eu vou amar, gente. Então siga nossas redes sociais, siga a gente no YouTube, acompanhe no Spotify, veja no Portal JJ, no blog do Temperos, que tem a receita, e também na rede social da Sandra. Qual é, Sandra? Que é o @_romancini, com SN no final. Gente, segue a gente lá, olha, pode pedir dicas, que eu vou amar te responder as perguntas, viu? Vai ser uma delícia. Então, esse mês nós vamos falar sobre filmes que têm vinhos no roteiro. E toda semana a gente está aqui comentando um filme novo e uma receita nova. E esse mês com harmonização. Ai, que coisa boa. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Um beijão e até a semana que vem. Ah, e tem mais uma coisa. Nesse mês que a gente está falando de vinho, Sandra, a gente vai ter, sabe o Paulo Leite, que é sommelier, que fez curso, que entende bastante de vinho? Nossa, com certeza, muito legal. Ele vai fazer um comentáriozinho aqui sobre o vinho daquele filme. Então, nesse programa, ele vai falar sobre o vinho Chablis, que a gente já falou aqui, a Sandra já falou também, mas a gente vai ouvir o Paulo também. Então, acompanhe aqui com a gente o Paulo Leite comentando sobre o Chablis. Olá, meus amigos cinéfilos e enófilos. Vou começar hoje uma série de 4 comentários sobre 4 filmes que a nossa amiga Fátima, cinéfila predileta, me convidou para comentar sobre a relação entre esses filmes, esses roteiros desses filmes e seus personagens e o mundo do vinho. É onde eu vou me inserir. De enxerido que sou, porque não sou um conhecer daqueles grandes conhecer. Mas gosto de vinho. O primeiro filme chama-se Notas de Rebeldia. E o comentário que eu tenho para fazer para vocês é que é um filme. O título dele, Notas de Rebeldia em português, é muito sobre o fato de que é um rapaz que quer ser sommelier de vinhos, o sonho dele é ser sommelier de vinhos, e ele é filho de um dono de um restaurante que quer que ele, obviamente, siga seus passos e seja o dono do restaurante no futuro. E a rebeldia é que ele não quer, ele prefere ser sommelier de vinhos. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser sommelier de vinhos no Brasil e no mundo, para a gente fazer essa correlação e fazer um comentário sobre uma cena engraçada do filme. Sommelier é uma pessoa que estuda muito o mundo do vinho, formalmente, ele tem que fazer um curso de sommelier. Esses cursos existem no Brasil, nos Estados Unidos, na França, principalmente na França, e onde você estuda todo o histórico do mundo do vinho, onde você estuda o terroir do vinho, onde você estuda todas as cepas de vinho, onde você estuda que países produzem determinados vinhos, que vinhos são melhores produzidos em determinados países e coisas assim. Porque o emprego maior de um sommelier de vinho, esses empregos são nos restaurantes. Eles apoiam os restaurantes e os clientes dos restaurantes na escolha e harmonização de um vinho com a comida, com o cardápio daquele restaurante. Então, assim, a maior parte dos sommeliers de vinhos são trabalhadores em restaurantes. Eles são os sommeliers no restaurante. Eles ajudam o dono de restaurante a montar a carta de vinho do restaurante e ajudam o cliente a harmonizar um vinho com o cardápio que ele vai ali escolher, né, a comida que ele vai escolher no cardápio. Essa é a missão precípua do sommelier de vinho. E para isso ele precisa conhecer muito dos vinhos, conhecer muito de comida, né? Porque ele tem que pensar na harmonização e conhecer muito, entender muito o cliente, né? Porque a coisa mais importante que existe
ao a gente degustar um vinho, assim como uma comida, é que essa comida e esse vinho tem que ser bons para nós que estamos comendo ou bebendo, né? Não importa se o sommelier acha que esse é fantástico, se eu não acho. O meu paladar é que determina o que eu gosto e o que eu não gosto. O sommelier indica, o sommelier ajuda a gente a escolher. Invariavelmente ele vai estar certo nas suas indicações, mas nem sempre as indicações dele são as indicações que melhor harmonizam com o meu paladar, né? Isso é muito comum com alguns vinhos que estão por aí, que são altamente recomendados e que algumas pessoas não gostam. É muito comum isso. Então, a Pinot Noir é uma uva controversa. Eu adoro Pinot Noir, mas existem pessoas que não gostam de Pinot Noir, acham que ela é fraquinha, que ela é transparente, que ela tem uma série de coisas que as pessoas não gostam. Gostam de Malbecão, né? Então, assim, o mundo do vinho, para o sommelier, parte também deste princípio que ele tem que olhar o cliente e saber o que será melhor para o cliente. E aí eu já vou para a parte engraçada do filme, onde ele está servindo um casal que está ali comemorando uma boda qualquer, que não é qualquer para eles, e eles estão na França. E o sommelier chega, que é o garoto, que é um aprendiz, está ali estagiando, chega e eu pergunto o que eles estão fazendo e tal, o que eles gostariam e tal, e ele fala assim, então eu posso indicar para vocês um Chardonnay californiano, de Napa Valley. E o casal se entreolha e fala, mas camarada, eu estou na França, você vai me indicar um vinho da Califórnia? Ela fala, não, então não, podemos então indicar um Chablis. O Chablis é um vinho da região de Chablis, na França, também de uvas Chardonnay. Lá em Chablis, eles só plantam Chardonnay. São vinhos maravilhosos também, porque os da Califórnia também o são. Tem gente que até prefere um californiano por notas de madeira, untuosidade, que um Chablis é mais delicado, tem menos madeira, né? Então, assim, existem pessoas que preferem um californiano e existem pessoas que preferem um Chablis. E o que importa é o que eu prefiro, não o sommelier ou não o entendido de vinho, né? O que importa é o que é bom para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Vale para comida, né? Vale para tudo na vida. Então essa é uma coisa interessante, porque daí eles saem e eles ficam comentando, então ele daqui a pouco vai indicar qualquer coisa pra gente. E o garoto fica muito chateado com aquilo, até derruba uma taça de vinho. Mas então, o meu comentário sobre este filme era isto é, o sommelier é o camarada necessário. Eu que tenho uma loja de vinho, tenho um sommelier que trabalha lá para mim, e que, se quiserem visitar, dobarril.cps, que é lá em Campinas, e que esse camarada também faz a mesma coisa. A pessoa chega lá e fala, puxa, eu tô querendo beber um vinho assim, assado, harmonizar com um charuto, harmonizar com uma comida do food truck. E o papel desse camarada é falar, não, então que tal você pegar aqui um Sauvignon Blanc, ou um Chardonnay, não, que tal um tinto leve, né? Esse é o papel do sommelier, então. Comentamos nosso primeiro vinho, nosso primeiro filme. Obrigado por todos. Eu sou o Paulo Leite e tenho uma loja em Campinas chamada Do Barril. Sejam bem-vindos. Saúde!